Hoje eu vim falar de pós-graduação. Eu sou formada em Geografia e sou formada em Educação Física e tenho pós em Neuroaprendizagem e estou indo para a minha segunda pós e aí eu estou fazendo pós em Língua Portuguesa, Literatura e Inglês. E vou contar um pouquinho para vocês de como está sendo essa experiência. Na escola eu não gostava muito de língua portuguesa nem de literatura, achava bacana inglês, mas tinha uma certa, dificuldade porque não era uma coisa que eu via em casa, só ficava naquelas aulas de inglês da escola, então você vê muito por cima assim. Mas língua portuguesa eu nunca gostei. Quando eu comecei a estudar ali para vestibular, para concurso mesmo, eu conheci um professor que chama Pablo Jamil, que se você procurar aqui, vou deixar o nome dele aqui embaixo, Pablo Jamil, que procura aqui no YouTube que você vai ver diversas aulas e a forma como ele explica me fez gostar muito de língua portuguesa. E aí na época eu fiquei pensando assim, gente, por que os professores que eu tive não explicavam dessa forma? Sabe aquela coisa de oração subordinada, substantiva, aquela coisa que não entrava na sua cabeça? Ele explicava de uma forma tão fácil, tão simples, que eu comecei a gostar. E aí, língua portuguesa se tornou uma facilidade para mim. Eu ainda tenho muito a aprender, mas eu comecei a gostar porque eu comecei a entender. Eu tive um outro professor que era da área de matemática, e Ivanir Grings, ele é excelente também, ele me fazia entender coisas que na época da escola eu não entendia. E quando ele explicava, eu falava assim, gente, é isso? É só isso, assim, tipo, era, os professores me explicavam de uma forma tão miraculosa e era só isso. Então, por isso que eu resolvi fazer essa pós. E na verdade a minha intenção não é nem tanto de dar aula dessas matérias, mas mais tipo dar aulas em cursinhos, não na escola, sabe? É mais cursinhos, tipo aulas particulares, essa coisa. Uma das coisas mais bacanas assim é que quando eu comecei a fazer nessa pós, na parte de literatura, tinha vários autores que eu lembro de ter ouvido falar na escola, mas eu não conhecia nenhuma obra, E hoje em dia eu tô querendo, adquirir alguns livros aí, apesar que eu tenho uma dificuldade com esses clássicos, alguns clássicos, Eu acho que alguns clássicos que eu peguei, eu tive uma experiência não tão bacana, mas na época da escola eu também li outros que eu pegava na biblioteca por livre e espontânea vontade, e aí esses eu gostava. Talvez, fosse o fato aí, da obrigação e tal. Então, vamos ver, o que eu vou ler. E aí eu trago para vocês também alguns exemplos de livros. A gramática é a parte que eu mais gosto nessa pós-graduação, principalmente a gramática na questão da língua portuguesa, Acho bem bacana. Da língua inglesa também, quando parte, dessa parte da gramática, eu acho bem legal. Tem gente que pergunta assim, dá para aprender inglês nessa pós? Dá para você ter base com essa pós em inglês? Eu digo que até o momento não achei, sabe? Eu tenho buscado de várias formas, tem até vídeos aqui no canal contando como eu estudo inglês no meu dia a dia. E além da pós-graduação, eu também busco bastante, porque senão você nunca vai conseguir ser fluente em inglês. Eu ainda não sou, Eu quero ser daquelas pessoas que assistem uma série inteirinha em inglês sem nem legenda, E consegue entender. Isso é um dos meus objetivos maiores, assim, ser bem fluente em inglês. Mas estudo é esforço, é meta, é trabalho, é o dia a dia. Então não tem facilidade, só com a pós você não vai conseguir ser fluente em inglês, não. Então tem que correr atrás, você tem que aliar estudos separados do estudo da pós. Até o momento eu já vi 4 matérias e fiz prova, dessas 4 matérias, me saí bem em todas elas. Inglês eu confesso que eu tive um pouco mais de dificuldade, assim, na gramática. Agora eu tô vendo metodologia, no ensino de inglês, gostei bastante. Nossa, teve várias ideias, inclusive, que eu vou colocar em prática com os meus alunos lá na escola. Então, esse que é o bom de você estar dando aula, Coisas que você vê diferente, que você acha legal, você pode até incluir nas suas aulas ali, de geografia, outra matéria, mas coisas que você adapte, para essa outra matéria ali. Então é isso, eu pretendo atuar na área sim, mas não sei se em questão da escola, talvez mais aulas particulares ou cursinhos. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a essa pós, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder.